Nós estamos na nossa segunda aula da disciplina Religiões Comparadas. O ponto de partida da nossa aula é o seguinte: seria o cristianismo apenas uma reforma do judaísmo? Nessa aula nós teremos como objetivos identificar a origem ou as origens do judaísmo e analisar suas relações com o cristianismo e a necessidade e possibilidade de evangelização dos judeus. Há também uma problematização, algo a ser analisado, mais uma pergunta a ser respondida. Além da pergunta se o cristianismo é apenas o judaísmo melhorado, é apenas uma reforma do judaísmo, há uma outra pergunta, também bastante pertinente: todo judeu será salvo? Então, cabe a nós refletirmos. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, que é o norte da teologia, é a Bíblia Sagrada. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos o cristianismo apenas como uma reforma do judaísmo? Não, né? É com base em que nós podemos dizer que o cristianismo não é o judaísmo reformado, apenas uma reforma do judaísmo, ou o judaísmo melhorado? Com base em que nós podemos afirmar isso? Este argumento, ele é bom, mas ele é insuficiente. Porque você vai me dizer: pela primeira vez eles foram chamados cristãos em Antioquia. Eu vou te dizer: ótimo. Só que toda a base escriturística do cristianismo é judaica. E aí, mediante isso, como é que você me prova que o cristianismo não é o judaísmo reformado, melhorado? O fato de eles terem chamado da primeira vez de cristãos de Antioquia, ele é insuficiente. Do ponto de vista filosófico, só se reforma aquilo que perdeu a forma. Reformar dá uma nova forma. Quando você vai reformar a sua casa, é porque você não está gostando da forma que ela está. Então já começa por aí. Então o cristianismo, ele não é nada. Apenas não gostaram do judaísmo e foram lá e reformaram, deram uma nova forma, um nomezinho novo, cristianismo. Então não pode ser, já começa por aí. O argumento por que não pode ser? Porque só se reforma algo que perdeu a forma. Então o cristianismo seria apenas um melhoramento para o judaísmo ficar melhor e mudar de nome. Então não pode ser nem reformado e nem melhorado. Porque estava ruim, eu melhorei e mudei de nome. Não, senhores. O cristianismo, ele é uma nova aliança. A base dessa nova aliança não é o judaísmo, não é a religião judaísmo, é o Antigo Testamento. São coisas diferentes. São coisas diferentes. Judaísmo é judaísmo e Antigo Testamento é Antigo Testamento. A base da nova aliança é o Antigo Testamento. Jesus falou que a lei, os profetas e os escritos falam dele. Ele falou: o Antigo Testamento fala de mim. Ele não falou a religião, o judaísmo fala de mim. Então, a base da nova aliança não é a religião, o judaísmo. A base da nova aliança é o Antigo Testamento. São coisas diferentes. Então, vamos primeiro falar de Antigo Testamento, que é parte da Bíblia Sagrada. O Antigo Testamento, como parte da Bíblia Sagrada, ela é a Antiga Aliança. O Novo Testamento, como parte da Bíblia Sagrada, é a Nova Aliança. O cristianismo, ele é também uma nova aliança. Mas e a relação que ele tem com o judaísmo? A relação que ele tem com o judaísmo é uma relação de profecia e cumprimento. O judaísmo era a profecia, o cristianismo é o cumprimento. Mas ele não é o judaísmo continuado e melhorado.
que é o que, infelizmente, lá vou eu criticar, infelizmente nós estamos vendo em algumas denominações. Estão judaizando a igreja, transformando o cristianismo em um judaísmo melhorado e continuado. O Antigo Testamento é a profecia e o Novo Testamento é o cumprimento. Eu não posso imitar o judaísmo, tá? Não posso imitar o judaísmo. Eu tenho que ter, o cristianismo tem que ser um vinho novo. Professor, no caso aí, o judaísmo é a lei. Não, o judaísmo não é a lei. O judaísmo é uma religião da qual a lei faz parte. Gente, as leis fazem parte do Antigo Testamento. Não pode colocar Antigo Testamento e judaísmo como sendo a mesma coisa, não é. Todo judeu será salvo? Tem gente que pensa que sim. Porque Deus tem um pacto com o povo de Israel, está errado. E aí acaba desanimando de pregar para eles, que todos vão ser salvos. Para que eu vou gastar dinheiro para mandar missionário para lá? Para que eu vou estudar hebraico moderno, que não é a mesma coisa de hebraico bíblico, para poder conversar com eles lá? Se todos eles serão salvos só porque é judeu. Não existe isso. Jesus falou assim, ó, vocês estão achando que vocês são melhores do que vocês são judeus? São filhos de Abraão? Até dessas pedras o pai pode suscitar filhos de Abraão. E Paulo disse que o compromisso de Deus, parafraseando Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, ele diz que o compromisso de Deus é com a posteridade e não as posteridades. Deus tem um compromisso com a posteridade de Israel e não com as posteridades. Sabe com qual posteridade que ele tem um compromisso? Com a posteridade que estiver em Cristo. A promessa? Sim, a promessa de salvação, sim. A de salvação, sim, com certeza. Ah, Paulo, ele diz que o compromisso com Deus não é com todo judeu, não. É com o judeu que estiver em Cristo. Por isso tem que pregar para o judeu estar em Cristo, para ele poder ser salvo. Senão ele vai perder a salvação como qualquer outra pessoa. Tudo bem? Então, todo judeu será salvo? Não. Só o que estiver em Cristo. Esse assunto me fascinou. Me fascinou. Então, nós temos uma comparação, já que nós estamos estudando religiões comparadas, nós temos uma comparação entre judaísmo e cristianismo, tudo bem? Perceberam que no quadro nós temos comparação, judaísmo e cristianismo. Aí numa coluna eu tenho judaísmo, no outro eu tenho cristianismo. Tudo bem? Judaísmo, fundador, Abraão. E aí ele dá uma referência bíblica, ele coloca Gênesis, capítulo 12, versículos 1 ao 3. Alguém pode ler para nós bem claro essa referência bíblica? Gênesis, capítulo 12, versículos 1 ao 3. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, Abraão é o fundador cerca de 2000 a.C. no Oriente Médio. Nós estamos diante de uma pesquisa. Então, o nosso pesquisador aí, o nosso referencial, ele diz que Abraão é o fundador do judaísmo. Eu vou dizer para os senhores que não está errado, mas que nós podemos ver isso por um prisma, por um ponto de vista mais profundo. Então, veja bem, por que precisa ser visto por um ponto de vista mais profundo? Porque Abraão não pode ser chamado, quando você vai mais profundo. Quando você vai mais profundo, não vai dar certo. Sabe por quê? Porque no tempo de Abraão, não existia judeu para existir judaísmo. Porque eu quero que os senhores leiam livros de ciência da religião, história da religião, e aí os senhores vão encontrar a coisa colocada no nível em que eu passo a colocar a partir desse momento.
história da religião, filosofia da religião, ciência da religião. Então vamos lá. Eu acabei de afirmar que no tempo de Abraão não tinha judeu, portanto não tinha judaísmo. Seria melhor dizer que a religião de Abraão é o javismo, tá? Javismo, com V, J-A-V-I-S-M-O, javismo, que vem de Javé, porque Abraão, ele conheceu Javé. Havia outras divindades, ele conhecia outras divindades dos caldeus, e quem falou com ele aí foi Javé, ou Yavé. Tá? Então você vai encontrar nos livros de filosofia da religião, ciência da religião, história da religião, que a religião de Abraão era o javismo. Quando nós chegamos em Moisés, há uma mudança no estágio da religião. Pode perceber que no tempo de Abraão não tinha sacerdócio. Quem oferecia o sacrifício era Abraão, sim ou não, senhores? Já no tempo de Moisés, quando o povo saiu do Egito, que ele organizou a religião, ele já logo instituiu um sacerdócio, ordenado por Deus. Então houve uma mudança no estágio da religião. Nós passamos a chamar essa religião de mosaísmo. A Bíblia não cuida desses detalhes, tá? Esses detalhes nós temos que aprender estudando essas disciplinas que eu já citei para os senhores. Um novo estágio, quando é construído o templo, há um avanço na religião do povo, mas judaísmo mesmo, minha gente, só existe, no mínimo, depois da divisão do reino. Sabe por quê? Porque quando divide-se o reino, aí agora nós temos duas nações, Israel e Judá. E já começa a haver diferenças. Porque não se esqueçam que o templo fica só lá do lado do Reino do Sul. Lembrem os senhores que Jeroboão já desviado, ele foi chamado por Deus, mas se desviou já no começo. Quando há a divisão do reino, agora sim nós temos judeus. Nós temos Israel, Reino do Norte, e Judá é uma outra nação, igual Coreia do Sul e Coreia do Norte, Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental, antes da queda do muro. Então é uma outra religião, uma outra nação. Não se esqueçam que a adoração a Deus do lado norte, ela ficou muito mais comprometida com a idolatria, com a apostasia, do que o Reino do Sul. Tanto é que Jeroboão, já desviado, ele constrói 2 bezerros de ouro e coloca um em cada extremidade da nova nação que havia nascido, que era a nação de Israel. E diz para o povo, esses 2 bezerros, que eu coloquei aqui nas 2 extremidades da nação, são os vossos deuses que vos tirou da terra do Egito. Tá? Que vos tiraram da terra do Egito, são esses 2 bezerros aqui. Então não precisa vocês ir lá em Israel, ir lá em Jerusalém, adorar a Deus, não, porque você já tem Deus aqui, esses 2 bezerros. Temos uma religião mais mista, mais impura, do lado do norte. Do lado do sul, o templo estava lá em Judá. Aí sim, agora nós estamos no estágio que aparece uma religião chamada judaísmo. Porque tem a tribo de Judá, que se transformou na nação de Judá. E agora temos uma religião desse povo que é o judaísmo. Mas Abraão é o pai. Não. Chamava-se hebreu e não judeu. Judeu só aparece o termo judeu depois. Abraão
O termo Abraão está ligado à palavra hebreu, e não à palavra judeu. Temos agora judaísmo, porque agora tem judeu. O judaísmo é aquela religião do templo, do sacrifício. Vem o cativeiro babilônico. A tribo, o primeiro reino do norte é invadido pela Síria, é disperso, aquela coisa toda. Mais de 200 anos depois, o reino do sul vai para o cativeiro para Judá, não é isso? Não, o reino de Judá, que é o reino do sul, vai para o cativeiro na Babilônia, não é isso? A tribo de Judá vai para o cativeiro, né? No cativeiro eles tinham o templo? Eles não tinham o templo. Não tendo eles o templo, acontece um novo estágio nessa religião chamada judaísmo. Ela deixa de ser uma religião ritualística, com base no ritual, no sacrifício, e ela passa a ser uma religião mais contemplativa. Entramos em um novo estágio, porque antes a base era o ritual, não é isso? Vai lá no templo, oferece o sacrifício, aquela coisa toda. Quando chega na Babilônia, não tem o templo. Então a religião, ela passa a ser uma religião mais contemplativa, mais de contemplação, mais de observação da religião propriamente dita, ou do Antigo Testamento propriamente, do que de ritual. Então o judaísmo do cativeiro é um judaísmo diferente do judaísmo de antes do cativeiro. Os dois são judaísmo, mas há uma mudança. Então houve uma reforma, professor, nesse sentido? Não. Não chega a ser uma reforma. Ele não muda de forma, sim, mas ele muda, digamos assim, perspectiva de adoração, tempo e contemplação. Sim, foi bem, você foi muito bem. Quando tínhamos o templo, quando eles tinham o templo, a adoração era na base do ritual. Agora não tem o templo, a adoração é na base da meditação na Torá. Já que a gente não pode oferecer o sacrifício, vamos meditar na Torá. Começam a meditar na Torá. E é daí que nasce uma coisa que às vezes a gente não entende bem. Jesus disse assim, aonde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. E aí a gente acha que está falando de quantidade de pessoa, que não precisa muita gente e tal. Quando nós não evangelizarmos, não formos eficientes para encher a casa de Deus, aí nós usamos essa desculpa, nós falamos assim, Jesus diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. E tem gente que fala assim, não faz mal que a igreja está vazia, porque tem anjo sentado no... Gente, isso é bobagem, sabe por quê? Porque função de anjo não é ficar sentado no banco da igreja, porque você não pregou o evangelho, não, anjo tem mais o que fazer. Jesus gosta de casa cheia. O reino de Deus é para ser anunciado para muita gente. Lembra da parábola dos convidados para a ceia? Os primeiros convidados, nós estamos falando de judaísmo, né? Os primeiros convidados eram os judeus. Da alta elite, né? Eram os judeus, eles não vieram. E aí o rei disse assim, esse rei é o pai. É o pai. É Deus. É o próprio Jesus, porque o pai, Deus, Jesus, não são as mesmas pessoas, mas é a trindade, é Deus. E aí disse assim, vão para os valados, vão para os ermos, para os lugares difíceis, e força os mancos, os aleijados, os ressequidos, isso que simboliza os gentios, a entrarem para que a minha casa faça o quê?
Esse negócio de onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles, no senso comum é verdade, tem 2 ou 3 falando de Jesus, Jesus está no meio deles, mas não é isso que o texto quer dizer. Não é isso que o texto quer dizer. Com quem que Jesus está falando? Jesus está falando com gente que achava, a cultura deles dizia, que para Deus se manifestar, tinha que ter no mínimo 10 judeus adultos em volta da Torá. Na cultura deles, se não tivesse 10 judeus adultos em volta da Torá, Deus não se manifestava. A Shekinah de Deus, agora, segundo a cultura judaica da época, se não houvesse 2 ou 3 judeus adultos em volta da Torá, Deus não se manifestava, a glória de Deus não se manifestava. E aí Jesus, como vem desfazendo, Jesus não desfaz a lei, porque a lei ela é de Deus, tá? Deus deu a lei a Moisés. O que Jesus desfaz é a tradição humana que foi acrescentada à lei. Todas as vezes que os senhores lerem o Novo Testamento, os senhores não vão encontrar Jesus desfazendo a lei. Jesus sempre desfaz a tradição que foi acrescentada, a tradição dos homens. O que está acontecendo ali é o seguinte: Jesus falou assim: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Ou seja, não precisa 10 judeus adultos para a glória de Deus se manifestar. Eu estou aqui, eu sou a glória de Deus, não precisa mais. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Não vai mais precisar de 10 judeus em volta da Torá. Tanto é assim, que Paulo, quando ele chega, qual é a primeira cidade que Paulo vai na Europa, minha gente? Atos dos Apóstolos. É Filipos. Ele vai à margem do rio Lico orar. Por que Paulo não vai na sinagoga? Porque não tinha sinagoga, não tinha 10 judeus adultos, não podia ter sinagoga. Aí ele vai na beira do rio. Paulo tinha um esquema evangelístico, como Jesus também tinha. Jesus não saía por aí atirando para todo lado, não. Jesus ele tinha um esquema evangelístico nele. Como é que funcionava? Ele fazia milagre, 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 milagre. Tudo bem, ficou conhecido pelos milagres, pelos sermões, já estou conhecido já. Aí ele falou assim: ó, vem cá, 70 aí. Sai de 2 em 2 e vai vocês primeiro na cidade que eu vou depois. Porque senão ele chegasse lá, não ia ter ninguém para ouvi-lo. Então o que ele faz? Vão de 2 em 2 nas cidades que eu vou passar e avisem que eu vou passar. Esse era o jeito de Jesus evangelizar. Mandou 70, os 70 foram, depois, ó, o homem vai passar aí, tá bom? Quando ele passou, o povo já estava esperando. Paulo tinha o seu jeito a sua estratégia. O que Paulo fazia? Tem sinagoga? Eu vou primeiro na sinagoga. Até porque Jesus mandou pregar primeiro para os judeus. Ele vai na sinagoga. Quando ele chegava na sinagoga, ele pregava. Só que a sinagoga, ela era uma casa de cultura. Na sinagoga, o gentil também podia entrar. Não era igual no templo, porque nessa época tinha já o templo em Jerusalém e a sinagoga. No templo, o gentil não podia entrar. O gentil tinha que ficar no chamado na parte externa, no átrio, chamado átrio. Inclusive Herodes, que não era bobo nem nada, mandou ampliar o templo e construir um novo átrio, chamado Átrio dos Gentios. E aí escuta só essa. Sabe aquele negócio de Jesus colocar os vendedores para correr? Ele não colocou para correr de dentro do templo, não, senhores. Ele colocou do átrio dos gentios. E não foi porque eles estavam vendendo, não, senhores. Porque eles podiam vender ali e podiam trocar a moeda ali também.
Sabe por quê? Porque vinha gente de todos os lugares e o templo só aceitava dinheiro, nesse caso agora já judeu, né? Não aceitava dinheiro de outro lugar. Então, vinha um turista de outro lugar e queria dar uma oferta ou fazer qualquer coisa, ele tinha que trocar o dinheiro dele com os cambistas ali, no átrio dos gentios. Só que os cambistas roubavam eles na hora de trocar o dinheiro. E além do estrangeiro que tinha que trocar o dinheiro, tinha o pobrezinho, ele vinha com não, que o pobre oferecia uma rolinha, tá? A pessoa que já tinha alguma aposta que podia oferecer uma ovelha, ele chegava com 2 ovelhas, o cambista falava, não, rapaz, essa ovelha aí não presta não, o sacerdote não vai querer isso aí não. Me dá as 2, que eu vou te dar uma que o sacerdote vai aceitar. Ou seja, eles estavam enganando o povo. Foi por isso que Jesus colocou eles para fora. Jesus falou assim, vocês estão fazendo da minha casa covil da casa do meu pai, covil de ladrões. Então não foi um mérito. Não foi por causa do que eles estavam fazendo. Se eles estivessem apenas fazendo, foi o que eles estavam fazendo de maneira errada, roubando, praticando artigo 171, estelionato, se fosse no Brasil nos dias de hoje.